Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente sexta-feira para todos nós. Estamos aqui hoje iniciando mais um momento do nosso Evangelho diário. Todos os dias, às 7:30 da manhã, nos encontramos aqui para esses minutos, unindo o nosso coração e o nosso pensamento até a Deus. Então, sejam muito bem-vindos para todos que nos acompanham em outros momentos do dia. Também vamos deixar aqui o nosso carinho, o nosso boa tarde, o nosso boa noite. Também sintam-se acolhidos por este amor de Jesus que nos reúne neste instante. Meus amados irmãos, hoje, com o nosso coração em paz, vamos agradecer ao nosso amado Pai. Vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele derrama em nossa vida. Muitas vezes focamos apenas nas dificuldades, apenas no que nos falta, focamos no que não deu certo, focamos no problema e nos esquecemos de todas as bênçãos e alegrias que são derramadas em nossa vida. Por isso, hoje vamos agradecer a Deus que por mais que tenhamos dificuldades no caminho, as bênçãos são muito maiores em nossa vida, porque Ele é um Pai que cuida de cada um de nós, com muito amor. Meus irmãos, são com essas palavras, com Cristo em nosso coração, que eu convido a todos para hoje nós refletirmos aqui a mensagem de número 144, uma mensagem do querido Espírito Emmanuel, uma mensagem que nos convida a pensar um pouquinho sobre a nossa persistência em tudo que a gente começa, em tudo que fazemos em nossa vida. Então hoje, o querido Espírito Emmanuel, aqui no livro Um Minuto com Chico Xavier, irá dizer para o nosso coração: todos sabem principiar o ministério do bem. Poucos prosseguem na lide salvadora e raríssimos terminam a tarefa edificante. O que Emmanuel está nos dizendo aqui? Todos sabem começar. Poucos são aqueles que continuam e raríssimos os que terminam. Isso é verdade. Essas palavras de Emmanuel apenas contêm verdade sobre todos nós, sobre a nossa vida. Quando conhecemos algo, quando iniciamos algo em nossa vida, estamos sempre empolgados, estamos com bom ânimo, estamos com energia, com empenho e queremos fazer e estamos ali empenhados naquilo. Mas o tempo vai passando, no meio ali desse trabalho, a gente já desanima um pouco. Alguns ali na metade já desistem, já não querem mais, e raríssimos são os que finalizam o trabalho que começou, que não desistem no meio do caminho, mas que perseveram. Meus irmãos, penso muito em Jesus nesse momento, muito no Cristo, porque essas palavras de Emmanuel refletem perfeitamente aqueles que seguiam a Jesus. Muitos, ao ouvirem as palavras do Cristo, o coração empolgava. Queriam de tudo quanto é jeito andar com Jesus. Queriam seguir, queriam ser até um apóstolo, estar ali perto do Cristo. E quando começavam essa caminhada mais próxima de Jesus, poucos permaneceram. E raros foram os que, após a partida de Jesus para a vida espiritual, continuaram o trabalho aqui. Muitos começam, poucos continuam e raros terminam, por causa das dificuldades no caminho.
por causa dos espinhos, dos empecilhos. Porque muitas vezes querem seguir um caminho onde tudo é de facilidades. E aí surge um empecilho e já pensa em desistir. Meus irmãos, diante aqui dessas palavras de hoje, do nosso Evangelho, para todos nós, eu também me lembrei de um programa que passou já há muito tempo atrás, já tem alguns meses, na Web Rádio Fraternidade, também um canal voltado somente à doutrina espírita. Então ali a gente encontra tudo quanto é ensinamento e sabedoria para nós do Espiritismo. E todas as segundas-feiras à noite, nós temos ali um programa que se chama Pinga Fogo, onde são feitas perguntas e temos ali respostas com base na doutrina espírita. E aí, certa feita, foi realizada uma pergunta que era de um trabalhador de uma casa espírita. E esse trabalhador, ele realiza essa pergunta ali no programa, ao vivo, dizendo assim, que ele trabalha em uma casa espírita, já tem muito tempo, só que está acontecendo coisas ali que não está agradando a ele, a equipe é muito difícil de lidar, uma ou outra pessoa ali não agrada, sempre surge assim uma coisinha aqui, outra ali, e ele não sabe como proceder, porque ele está dentro de uma casa espírita e ele esperava que as coisas fossem ser um pouco mais harmoniosas. Então, assim, ele conta isso que está acontecendo com ele, como um trabalhador da doutrina espírita há muito tempo nesta casa, e ele, ao finalizar ali as suas palavras, ele pergunta o que ele pode fazer. Será que ele deixa a casa espírita? Será que ele abandona o serviço? O que ele faz? E aí, meus irmãos, a resposta eu achei de uma sabedoria muito grande para essa pergunta. Porque a resposta foi para ele não desistir, mas para ele se manter no caminho, para ele se manter naquele trabalho. Que se ele foi ali, se ele iniciou o trabalho naquela casa espírita, tem um propósito para ele estar ali. Se a boa espiritualidade abriu as portas e o convidou para aquele serviço, é porque tem um propósito maior para ele. E que essas situações intriga com um, desavença com o outro, às vezes coisas que vão acontecendo e vai desgastando, isso não é motivo para você desistir do trabalho. Porque nós temos que olhar qual que é o fim providencial de se trabalhar numa casa espírita, de servir. Primeiro estamos servindo a Jesus. Então esse tem que ser a nossa motivação. Esse tem que ser o nosso propósito principal. Se estamos trabalhando e servindo em uma casa espírita, a nossa motivação tem que ser servir ao Cristo, amparando os nossos irmãos. Se acontece uma coisa aqui, se acontece outra coisa ali, se isso aqui chateia, se aquilo ali não sai como a gente queria, isso é secundário, porque isso abala o nosso ego, isso abala o nosso orgulho. Então temos que ser humildes para entender que estamos ali não para que as nossas vontades sejam feitas, estamos ali para servir a Jesus. E a nossa motivação sendo essa, a gente não desanima por qualquer coisa que acontece. Então, a resposta que é dita para esse irmão é para que ele se mantenha no serviço e que ele faça o melhor dele ali. Que ele seja o exemplo do que ele não está gostando, seja exemplo no bem daquilo que ele discorda. Que ele seja o ponto de luz ali, então. E que ele persevere no serviço. Justamente o que diz aqui: muitos começam, poucos permanecem e raríssimos terminam. Então foi falado para ele: mantenha-se no serviço. E uma outra coisa interessante também que foi falada é que às vezes ele está ali, ai, não gosto disso, não gosto daquilo, e sai do serviço. Desiste da tarefa. Desiste da tarefa. Só que se a prova dele é aquilo, ele pode ir para qualquer outro lugar que ele vai enfrentar em outra roupagem aquela prova. Vou dar um exemplo aqui
pouquinho mais claro para todos nós. Vamos supor que todos os dias eu chego no meu trabalho material, meu trabalho físico, e eu tenho que lidar com o meu chefe, que é muito complicado. E aí o meu chefe testa a paciência, mas testa a paciência. E aí eu desisto do meu trabalho. Que eu pensar, não, esse chefe meu tá muito complicado. Ele testa a minha paciência. Então, eu simplesmente desisto ali. Aí eu vou e arrumo outro trabalho. Aí eu lá no outro trabalho aparece um colega de serviço que também testa a minha paciência. Aí eu falo, quer saber, não quero isso não. Então eu vou e arrumo outro trabalho. Aí nesse terceiro trabalho, eu tenho que lidar com clientes. Aí os clientes vão e testam a minha paciência. Eu falo, quer saber, também não vou trabalhar mais com isso não. Vou arrumar outra área para trabalhar. E aí a gente fica mudando, tô dando um exemplo, o tempo todo porque uma coisa não nos agrada. Às vezes alguém testou a paciência aqui, outra ali, e isso não nos agrada, a gente acaba ali deixando grandes oportunidades. Se notarmos nesse exemplo, a prova era a mesma. Teste de paciência. Talvez porque no nosso coração a gente precisa passar por esses testes de paciência. Então, se a gente não persevera naquele lugar, naquele primeiro lugar que estava testando a nossa paciência, a gente pode mudar para quantos quisermos. Se a nossa aprovação tem a base da paciência, a gente vai passar por isso em outros lugares também, de formas diferentes. Um era com o chefe, muda de serviço, o outro é o colega de serviço, muda de serviço, o outro é o cliente que tem que atender. O teste da paciência, ele vai vir de roupagens diferentes, se é a nossa prova. Então a gente acha que está desistindo e às vezes está fazendo vantagem com isso, na verdade a gente só está acumulando que mais provações para a gente. Olha, meus irmãos, esse exemplo que eu trouxe é para entendermos aqui, porque isso é colocado até na resposta que é passada para essa pergunta que é feita no programa. É dito assim: se a sua provação é passar por aquilo, por certas situações e momentos com pessoas, persevera fazendo sempre o seu melhor. Porque às vezes você vai sair, é falado, né? Você vai sair dali, vai para outro lugar, vai ter outra provação muito parecida. Às vezes de paciência, de perseverança, de mais compaixão, cada um com os seus testes, cada um com as suas provações. Então, eu me lembrei muito desse programa para trazer aqui para nós, porque isso também acaba, de alguma forma, influenciando na nossa vida. Isso, de alguma forma, também representa a nossa vida. Dei o exemplo aqui do trabalhador, dessa história desse trabalhador da casa espírita que está no programa Pinga Fogo, mas isso também pode acontecer conosco em qualquer contexto de nossa vida. Às vezes ficamos desistindo aqui, desistindo ali, desistindo cá, e às vezes a gente faltava pouco para a gente perseverar. Olha, meus irmãos, se continuarmos desistindo fácil das coisas em nossa vida só porque algo feriu o nosso ego, a gente pode ir para qualquer caminho que os testes irão continuar, que a gente precisa aprender com aquilo. Então vale a pena a gente trabalhar o nosso coração e, como diz Emmanuel, perseverar, terminar aquilo que a gente começou, terminar a tarefa que iniciamos. E não parar ela no meio do caminho, porque algo ali a gente, de alguma forma, feriu o meu ego, feriu o meu orgulho, então por isso já não quero mais. A gente precisa focar na motivação. E que a nossa motivação para tudo na nossa vida seja seguir Jesus. Que a nossa motivação seja servir ao Cristo. Que a nossa motivação seja sermos melhores. Porque aí, meus irmãos, a gente não toma decisões precipitadas de sair desistindo de tudo, mas a gente toma muita cautela antes de mudar, antes às vezes de desistir de algo, e tenta perseverar o máximo que a gente consegue fazer na nossa parte. Termino aqui com as palavras de Emmanuel. Muitos começam, poucos se mantêm, raros terminam a tarefa. Que saibamos terminar as tarefas edificantes que Deus nos concedeu em nossa vida.
e perseverar nelas. Meus amados irmãos, hoje eu encerro aqui o nosso evangelho com essas palavras para o nosso coração, que possamos levá-las para a nossa vida. Agradeço a todos por partilharem deste momento aqui conosco e com a benção de Deus, nos encontraremos aqui amanhã para mais um evangelho diário. Meus amados irmãos, nos lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de luminárias para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos com Jesus e que assim seja.